Hipnoterapia e EMDR. Entenda a importância de resolver os traumas psicológicos para tratamento da depressão. É sobre esse assunto que eu converso com o médico psiquiatra Dr. Ivan Barenboim. Dr. Ivan, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos começar pela primeira pergunta. Quais são esses traumas, doutor? Olá, Salatiel, obrigado a você pelo convite. Bom, quais são os traumas, né? Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro do que a gente está falando. Por exemplo, a pessoa sofreu bullying, um bullying de verdade, né? Ou seja, a pessoa foi ostracizada durante o seu período escolar ou na rua, ou que seja. Ela era proibida de pertencer ao grupo e etc. Isso pode gerar um efeito de trauma. A pessoa pode ter sofrido negligência dos pais, pode ter sido humilhada, sofrido abuso psicológico, físico ou sexual. Traumas também podem acontecer, inclusive com adultos, como, por exemplo, a pessoa ser estuprada ou ser assaltada com ameaça de morte, sequestrada, traumas de guerra. Isso tudo são exemplos de traumas. Alguns deles, vamos dizer, são mais óbvios e mais abertos. Todo mundo entende que aquilo ali vai ter uma consequência para o indivíduo. Porém, esses traumas que, às vezes, vamos dizer assim, as pessoas acham que não tem importância, às vezes o próprio paciente, né, chega no consultório e fala, não, isso aqui nada demais e tal, mas aí você vai investigar claramente aquilo que ele vivenciou na infância ou na adolescência tem uma correlação, ou pelo menos tem alguma influência sobre a psique dele na vida adulta, tá? Então, às vezes, como eu falei, um bullying ou um maltrato, ou uma pequena negligência, ou às vezes até algo que nem está tão errado, por exemplo, alguma coisa que os pais fizeram, que nem é, que se você olha de fora, você assim, não, nada demais, mas aquela criança vivenciou aquilo como um trauma, entendeu? E isso pode acontecer. E só esclarecendo, o objetivo nunca é ficar achando culpados, né, e apontando dedos, assim, fazer com que aquilo já não influencie mais o comportamento da pessoa do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo e comportamental. Tá? E só para definir o que é um trauma, o que seria o trauma, então? Basicamente, é um evento que aconteceu com uma pessoa que gerou uma memória atrelada a emoções e sensações negativas, e essa memória implícita emocional afeta o comportamento do indivíduo, as emoções do indivíduo, os pensamentos do indivíduo de maneira subconsciente. De maneira talvez mais neurobiológica, um trauma ele é um acontecimento na vida do indivíduo que promove uma desregulação no, permanente ou contínua no sistema límbico do indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa um exemplo clássico, a pessoa é assaltada e ela tem a sensação de que ela vai morrer, porque o cara está com a arma na cabeça, está ameaçando ela. Infelizmente, situação comum aqui no Brasil, né? Dependendo de como aquele indivíduo vivenciou aquela situação e também dependendo do temperamento do indivíduo, das tendências, etc., da genética, ele pode sofrer uma desregulação importante do sistema límbico de tal maneira que ele desenvolva um quadro, por exemplo, de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. E como a hipnose, a hipnoterapia pode tratar esses casos? Vamos lá. Primeiro, só para deixar claro, né? O que é hipnose? Hipnose é apenas um estado de consciência em que a pessoa fica em vigília, ou seja, está acordada, porém no qual ela consegue se conectar melhor com o subconsciente e com as suas emoções. Tá? Uma outra característica desse estado é uma maior sugestionabilidade, ou seja, a pessoa, quem tem vamos dizer, uma suscetibilidade grande à hipnose, ela pode ficar mais sugestionável. Porém, isso é uma característica que é mais útil para brincadeiras com hipnose, né? Hipnose de palco, essas brincadeiras que são feitas com hipnose. Porém,
o que é interessante da hipnose para o consultório é justamente essa capacidade que o indivíduo tem de se conectar mais com as suas emoções e subconsciente enquanto ele está nesse estado. E hipnoterapia, então, seria o quê? Seria simplesmente uma terapia que a gente faz com a pessoa estando em hipnose, ou seja, mais conectada com o emocional. E esse tipo de terapia, você pode usar várias técnicas, né? A mais conhecida é a regressão, que não tem nada a ver com regressão para vidas passadas, já faço essa ressalva aqui. A regressão é para momentos da própria vida do indivíduo, né? Atual, da vida física desse indivíduo, e que podem ter funcionado como traumas. E aí o que a gente faz? A gente ajuda o indivíduo a revivenciar momentos negativos da vida dele, só que agora se sentindo bem, só que agora com outras emoções e com outras sensações corporais. Como a nossa memória é algo modificável, a gente modifica justamente o aspecto que gera o trauma. E qual é esse aspecto? São as emoções e sensações corporais. Ou seja, a gente não busca mudar a memória declarativa, mudar o que aconteceu na vida do indivíduo, ou apagar alguma memória. Não, mas a gente, entre aspas, apaga ou neutraliza emoções e sensações corporais que são as responsáveis pelo efeito de trauma, ou seja, pelo efeito de desregulação do sistema límbico. Basicamente é isso. Doutor, e o que é EMDR? EMDR é uma outra técnica de psicoterapia que pode ser usada em conjunto com a hipnose ou não, tá? Não tem nada a ver com hipnose. Essa é uma sigla, né, do inglês Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Essa técnica, ela mimetiza o sono REM, que também é uma sigla em inglês Rapid Eye Movement, que é um estágio do sono. Esse estágio do sono, ele é capaz de processar eventos relevantes ou salientes emocionalmente. Então, a gente já faz isso, a gente já tem essa técnica, vamos dizer assim, naturalmente no na nossa constituição física, cerebral. Porém, nem sempre isso é suficiente para a gente obter esse processamento. Então, o EMDR, ele é um sono REM, né, um Rapid Eye Movement, só que com um alvo específico com a pessoa acordada, tá? Hoje em dia se sabe que não necessariamente você precisa fazer com os olhos. Qualquer estímulo bilateral, sendo feito da maneira correta, é possível usar esses estímulos bilaterais para processar traumas de maneira não verbal. Então, vou te dar um exemplo. A pessoa tem um trauma de perda de um ente querido e ela tem uma imagem que não sai da mente dela, que é o ente querido, o corpo do ente querido lá na frente dela, por exemplo. Isso aí não tem muito como processar verbalmente, entendeu? Não tem como eu chegar numa terapia e falar, não, tá tudo bem, esquece isso. Isso não é uma coisa que dá para a gente fazer verbalmente. Porém, dá para tirar o componente emocional, o fator emocional que faz com que essa imagem ou pensamento ligado a isso fique recorrente na mente da pessoa, impedindo a pessoa de seguir adiante. Isso que dá para fazer. Doutor, então essas técnicas elas podem ajudar ou até resolver o problema da depressão? Em alguns casos específicos, sim. Ou seja, casos em que a gente percebe que a depressão ela está ligada totalmente ou parcialmente a traumas. Se a gente trata os traumas, a gente consegue resolver, né? Obviamente, como em tudo na medicina, se a gente vai na causa do problema, e nem sempre isso é possível, mas quando a gente consegue ir na causa, seja ela qual for, e resolver essa causa, a gente resolve o problema. Pela minha formação, eu sei que depressão é muito mais complexo do que isso, muitas vezes, tá? Existem aspectos neurobiológicos, genéticos muito relevantes e nem sempre esse modelo, né, de tratar os traumas vai resolver todos os sintomas da depressão. Porém, por outro lado, o modelo biológico de você simplesmente usar um remédio que atua de uma maneira muito específica no cérebro também muitas vezes é insuficiente. Então, o que a gente precisa fazer é
analisar o caso e ver quais tratamentos têm mais chance de ajudar aquela pessoa específica. Então, se uma pessoa vem com um quadro depressivo, eu colho a história dela e ela não tem nenhum trauma, tem uma história familiar muito forte para depressão, mas não tem nenhum trauma. E ela, sei lá, começou a depressão depois que ela teve um estresse no trabalho, ela começou a trabalhar muito. Para esse caso, provavelmente eu não vou indicar uma técnica desse tipo, entendeu? Ou seja, eu não vou tentar encaixar o paciente na minha técnica. Eu vou tentar usar a ferramenta que seja adequada para o caso dele. Agora, por outro lado, a gente vê muitas vezes, né, pacientes que já tomaram um monte de remédio, são tratados como depressão, não raro também, por conta de serem casos difíceis de tratar com remédios e até com terapias convencionais, os psiquiatras acabam dando diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Então, às vezes é depressão mais transtorno de personalidade, muito comumente borderline. E, no fim, você vê que, na verdade, essa pessoa tem traumas e a gente precisa resolver esses traumas para que a pessoa volte a funcionar de uma maneira mais normal. Mesmo que, às vezes, você, para tratar sintomas nucleares de depressão, você ainda precise de um remédio, por outro lado, não é que a pessoa era refratária ao remédio. Ela até respondia em relação a sintomas nucleares, mas a vida dela e os pensamentos dela, os comportamentos dela são tão bagunçados e tão ruins devido aos traumas que nenhuma intervenção biológica resolve. Então, é nesse sentido que esse tipo de terapia pode ajudar e, às vezes, né, não raro isso acontece no consultório, essa é a chave para realmente fazer com que um caso refratário deixe de ser refratário. Nem sempre, mas às vezes acontece. Não é raro, não. Doutor, agora, essas terapias teriam indicações para qualquer paciente ou em casos específicos? E também esclareça se existe contraindicação. Então, conforme eu havia falado, né? A indicação seria para pessoas que têm traumas. Tá? O que a gente sabe que esses traumas, ou parece, suspeita fortemente que esses traumas eles têm um efeito significativo sobre a desregulação do sistema límbico do indivíduo. E essa desregulação do sistema límbico, normalmente, ela se expressa com os seguintes sintomas: autoestima baixa, sensação de incapacidade, medos excessivos, que mais? Insegurança excessiva. Quando a gente vê isso e a pessoa tem traumas, normalmente é necessário tratar os traumas, tá? Inclusive, eu estou falando aqui de individualizar e indicar a ferramenta certa para o paciente certo, mas existem, inclusive, estudos que não fizeram isso, simplesmente colocaram lá um grupo de pacientes com depressão e usaram técnicas de terapia para traumas, né? Como MDR, por exemplo, tem para hipnose também, e mostraram que esse tipo de técnica é eficaz, tá? Isso então, é importante, doutor. É importante falar que essas técnicas têm comprovação científica, certo? Exatamente. Então, assim, funciona mesmo que você coloque estatisticamente num grupo geral, tá? Mas funciona melhor ainda, pela minha experiência, quando você indica para a pessoa certa, entendeu? E faz, claro, tem que fazer também do jeito certo. Né? Contraindicação existe? Olha, eu diria que não. Uma contraindicação muito clara. São métodos totalmente naturais, tá? Eu não consigo pensar numa contraindicação. Consigo pensar em casos em que eu não indicaria por achar que não vale a pena um investimento de tempo e financeiro, vale mais a pena fazer outras coisas que tem mais chance de ajudar. Mas contraindicação, diria que não. Excelente, doutor. Então, o que vale, mais importante é a individualização, a avaliação, cada caso por um profissional, por um especialista. Doutor Ivan, muito obrigado pelas informações, muito obrigado você pela audiência. Os contatos do doutor estão aqui na tela, as redes sociais, o site, para você acompanhar sempre o material que ele publica, muito informativo, seguir o doutor e, quem sabe, até agendar a sua consulta.
Também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações de vídeos. Tem sempre vídeos novos aqui para você diariamente. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero você para o nosso próximo bate-papo.